Adriana Esteves comeu o pão que o diabo amassou por Leão Lobo, que a considerava uma péssima atriz no início da carreira dela na Globo. Leão Lobo revelou um desafeto que teve com Adriana Esteves no início da carreira da atriz. Quando era crítico televisivo, o fofoqueiro se envolveu em algumas polêmicas com a artista, que anos mais tarde se tornou um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira. Em participação no Super Pop da Rede TV, o veterano revelou ter provocado uma implicância na atriz, que era constantemente criticada por sua falta de experiência, apesar dos grandes papéis em novelas da Globo. Minha história com a Adriana começa lá atrás, quando ela passou em um concurso do Fausto Silva, no Domingão, e ela começou a fazer um quadro no programa dele. Você é muito jovem, Luciana Gimenez, não vai lembrar. Tinha uma geladeira e eles tiravam algumas coisas e faziam as piadas, começou. Leão Lobo continuou, era ela e o Cássio Scapin, também um grande ator. Eu dei uma nota, na época, ela estava começando a carreira. Eu disse assim, o quadro é muito interessante, pena que os dois comediantes sejam muito fracos. Não conseguem fazer a gente rir. O jornalista explicou o motivo exato que fez a artista ficar incomodada com ele. O Fausto era muito ligado a mim naquela época, lia muito minha coluna na Folha da Tarde. Ele viu, me ligou e falou assim, já vi sua nota, já dispensei os dois e contratei os dois comediantes mesmo. A Estela Freitas e o Pedro Cardoso, e ela ficou com muita raiva de mim. Esta, porém, não foi a única vez que Leão Lobo incomodou Adriana Esteves. Depois teve um outro acontecimento chato, porque ela foi dar uma entrevista em um programa que eu fazia na Rádio Capital, e chegou lá e tinha saído naquele dia uma matéria enorme do Lima Duarte falando sobre Pedra, que era uma novela do Aguinaldo Silva, e ele disse assim, infelizmente, eu contracenei a novela inteira com uma pedra, que era a Adriana Esteves. E era o começo da carreira dela, contou. O problema foi a abordagem dele com a atriz. E eu perguntei isso para ela, como é que é você começando a carreira, não é chato um veterano como o Lima falar isso e tal? Ela levantou e saiu do estúdio. Aí ela ficou com muita raiva de mim. Eu sei que aí ela foi estudar, foi fazer terapia, isso eu soube depois, continuou. Recusou beijo por fim, a situação mais chata aconteceu em um grande evento da Globo. Aí, um dia, ela estava fazendo a novela Torre de Babel, era o lançamento da novela e ela fazia a Sandrinha. Estava ela, o Tarcísio e a Glória no coquetel. Cheguei, beijei a Glória, beijei o Tarcísio, fui beijá-la, ela tirou o rosto e falou, você não. Enfim, ficou uma situação chatíssima, disparou. Arrependimento, apesar das situações chatas com a famosa, Leão Lobo admite que foi duro com a artista, mas reconhece como seus trabalhos se tornaram brilhantes atualmente. Ela foi estudar, como eu disse, e virou uma das maiores atrizes do Brasil. Hoje, eu faço questão de abrir as portas para ela e dizer que ela é uma das maiores atrizes do Brasil, que estudou, aprendeu. Eu tenho até vontade de falar com ela e pedir desculpas, porque naquele momento ela realmente era fraca. Bonita, talentosa e pessoa legal, concluiu.